Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para mim receber você aqui. E hoje o nosso encontro tem um motivo muito importante. Tem muita gente nova aqui. Então eu preciso que você conheça o que é o emagrecimento hormonal, como ele funciona, por que as dietas não funcionam e por que o emagrecimento hormonal natural é o que muda o jogo no emagrecimento. Começando, então, nós queremos explicar um pouco o que é o emagrecimento hormonal, como ele funciona. Quantas vezes na sua vida você já fez uma dieta? Quantas vezes você já tentou emagrecer e não conseguiu? Você já fez alguma dieta? A primeira pergunta é essa. Uma segunda pergunta que eu queria muito saber é: quantos quilos de gordura a mais você está hoje? Você está com 5, 10, 15 quilos a mais na balança? Independente se você tenha 5 quilos para eliminar ou se que você tenha 50 quilos para eliminar, a decisão do emagrecimento precisa ser uma decisão muito bem pensada para que você não desacelere ainda mais o seu metabolismo. Muitas vezes sempre pensamos que nós temos um metabolismo lento, por quê? Devido à idade, ou então algum fator, né, que nós temos. Deve ser porque eu estou na menopausa, ou então pela minha genética. Mas a grande verdade é que o metabolismo lento pode ser desajustes hormonais. Desajuste da sua insulina, desajuste da sua tireoide, desajuste de vários hormônios que estão conectados com o nosso ganho de peso ou queima de gordura. E hoje nós vamos descobrir como é que ele funciona. Eu vou convidar agora o Dr. Cristiano Correia, que é o maridão da Nutri, para quem não sabe, e é médico, endocrinologista, nutrólogo, mestre em vitamina D, professor universitário aí do curso de medicina, e ele está aí há 20 anos nessa jornada como endocrinologista, que é a ciência dos hormônios, né? E junto comigo nós desenvolvemos essa metodologia da alimentação que nutre os nossos hormônios. E hoje nós vamos explicar um pouco mais profundamente para quem ainda não conhece o Dr. Cristiano, ele veio fazer companhia para nós. Dr. Cristiano, primeiro, obrigada pela sua presença, por ter cedido esse tempo na agenda de médico, que não é fácil, né? Dr. Cristiano, o que é o emagrecimento hormonal natural? O emagrecimento hormonal natural, ele se baseia naquilo que é verdadeiro dentro do nosso organismo, na nossa fisiologia, na fisiologia humana. Todo o processo de ganho de peso, e quando a gente fala de ganho de peso aqui, pessoal, nós estamos querendo dizer ganho de gordura corporal. Por quê? Porque se um halterofilista, um fisiculturista, ele pratica muito musculação, ele vai ganhar peso, mas o peso é de massa magra, então isso não é obesidade. Se você fizer o IMC do Mike Tyson, né, que é super forte, vai dar obesidade mórbida, no entanto, o homem não tem gordura. Por quê? Porque está considerando só o peso. Agora, a gente fala aqui de verdadeira obesidade, de verdadeiro emagrecimento, que é excesso de percentual de gordura corporal e não simplesmente peso aumentado. A maioria das pessoas que tem peso aumentado, obviamente, tem aumento de gordura, não é por massa muscular, né? Então, para quem está aí querendo dizer que é mais forte, a maioria não é, tá? Isso é só para quem pratica e muito, né? Para ter muito peso. Então, o que é o emagrecimento hormonal? Nós entendemos que todo o processo de regulação, de ganho ou perda de gordura corporal, ou mesmo de massa magra, é regulado pelos hormônios. E isso não é uma opinião nossa, isso é fato científico, tá? Isso está na literatura médica mais do que corroborada, a fisiologia médica, o que regula o acúmulo de gordura no corpo, ou mesmo a queima do excesso de gordura no corpo, são os hormônios. Não existe nenhuma citação de caloria cientificamente embasada. E é por isso que nós usamos esse conhecimento para poder interferir naquilo que verdadeiramente age no nosso corpo. Então, quando se trata de emagrecimento verdadeiro, real, que é perder massa de gordura, então tem que haver uma diferença muito grande entre perder peso porque perdeu gordura ou perder peso porque desidratou, perdeu água, ou perdeu massa magra. Muita gente se submete a dietas aí e perde peso. Mas se você fizer a composição corporal dessa pessoa, ela piorou a composição corporal, porque muitas vezes ela perdeu massa magra e, consequentemente, ganhou massa gorda, porque quando você diminui a massa magra,
automaticamente você ganha massa gorda e diminui a taxa metabólica basal, o que é péssimo, né? Porque aí o metabolismo vai lá para o pé, que já está baixo. Então, o emagrecimento hormonal se baseia em melhorar o perfil dos nossos hormônios, de forma a trazer de volta um perfil hormonal que mantenha uma composição corporal saudável, um percentual de gordura saudável, né? E interferir nesses hormônios, como que nós interferimos nesses hormônios? Esses hormônios já estão dentro de nós, só que muitas vezes eles estão desorganizados, desequilibrados. Então, nós vamos trazê-los ao equilíbrio através de estratégias alimentares que vão conversar com esses hormônios e vão trazê-los de volta para um equilíbrio, para uma programação hormonal de boa composição hormonal, e não para uma programação hormonal de excesso de gordura, que é o que acontece com todo mundo que está acima do peso. Perfeito. Então, o emagrecimento hormonal se trata de um conhecimento, primeiro, sobre os alimentos e sobre os macro e micronutrientes dos alimentos. Por exemplo, pessoal, você pega uma maçã, você olha uma maçã, mas dentro dela tem o quê? Ácido málico, fibras, carboidratos, né, vitaminas. E quais são os ingredientes, então, que estão dentro do alimento que conversam, que se ligam, que codificam os nossos hormônios? Porque os hormônios, doutor Cristiano, eles têm uma linguagem. Aí, como a gente tem uma língua, outro país tem outra língua, então os hormônios, eles falam uma língua. E se a gente aprende a combinação alimentar certa, que nutre os nossos hormônios, o jogo muda. Você destrava o metabolismo, emagrece. E aí a grande pergunta, doutor Cristiano, qual é a diferença, então, do emagrecimento convencional, que todo mundo faz, para o emagrecimento hormonal? Quais são as características básicas que diferenciam um do outro? O emagrecimento tradicional, infelizmente, ele se baseia num preceito falso, que é o preceito das calorias. Então, ele se baseia em você restringir calorias, segundo essa teoria, que nunca funcionou e nem nunca vai funcionar, né? Porque ela é falsa. Quando você ingere mais calorias e gasta menos, você engorda. Quando você ingere menos calorias e gasta mais, você emagrece. Isso parece muito certo, né? É intuitivo, mas nem tudo que é intuitivo é verdadeiro. A gente não toma cuidado, porque nem tudo que faz sentido é real. Tem muita coisa que faz sentido, mas não é verdade, não é? E esse é um exemplo. Porque o nosso corpo, ele é uma entidade biológica. Ele não é uma máquina a vapor, igual uma Maria-Fumaça. Ele não é uma máquina a gasolina, que baseia-se só na queima de um combustível e ponto final. O nosso corpo é extremamente mais complexo que isso. Ele não é um mero queimador de gasolina. Nós não somos um tanque de combustível que vai lá, queima e gera energia, simplesmente assim. Nós temos uma série de mecanismos regulatórios altamente refinados, intrincados, não é? Que vão determinar a velocidade dessa queima. E tanto isso é verdade que tem o famoso magro de ruim. Você já ouviu falar que é a pessoa que come muito e não engorda? Pois é. Se a caloria fosse uma entidade plena por si só, não haveria diferença. Quem comesse muito engordaria, quem comesse pouco emagreceria. E a gente sabe que não é real. Há pessoas que comem demais, absurdamente, e são magras. E outras que nem comem tanto assim e estão obesas. Então, por quê? Caloria, ela mesma, uma caloria para um indivíduo tem que ser igual a uma caloria para outro. Só que isso não é verdade, tanto não é que a gente vê aí todos os dias esse fato na nossa frente, né? Pessoas que comem muito e não engordam, e pessoas que comem até pouco e engordam apesar disso. Por quê? Porque não é caloria, não é soma e diminui subtração. O nosso corpo é uma equação muito mais complexa que isso. O que determina isso? São os nossos hormônios. Então, quando uma pessoa se submete a uma dieta restritiva, com restrição de caloria, sem considerar o que aquele alimento possui. Você acabou de falar da maçã. Aí fala assim, a maçã tem tantas calorias. Poxa, gente, mas maçã é só caloria? Ela se restringe a calorias? Ela não tem nutrientes? Ela não tem minerais, macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos? Não tem mais nada disso. É a mesma coisa que você pegar um carro e falar assim, não, um carro é farol. Carro é farol? Não, o carro tem motor, tem engrenagem, tem câmbio, tem muita coisa. Então, a gente está reduzindo o corpo humano a um queimador de caloria e reduzindo os alimentos
a um acúmulo de calorias. Isso não é real, porque a gente pode pegar 2 alimentos que têm a mesma quantidade calórica, um te ajuda a emagrecer, o outro te ajuda a engordar, com a mesma caloria. Então, qual que é a explicação? Novamente, não fez sentido as calorias. Então, as pessoas fazem dietas restritivas, e aí o que acontece? O organismo, inteligentemente, como ele é baseado em hormônios, ele ativa o mecanismo de hibernação. Então, quando nós restringimos o nosso corpo, o corpo detecta, percebe isso. Não está entrando menos nutriente, porque ele não lê caloria. Lembra-se disso, o seu corpo não lê caloria, portanto, ele não sabe a linguagem da caloria. Por isso, ele não vai responder à estratégia da caloria, porque é uma linguagem que ele não entende. É como se você tivesse um código de barra sem o leitor do código de barra. Não adiantou nada, né? Então, você chega lá, dá para o seu corpo uma linguagem que ele não compreende e não vai funcionar. Ele entende, sim, a linguagem dos nutrientes. Ele sabe ler o que tem numa maçã. Nosso corpo consegue saber o que tem de magnésio, potássio, o que tem você tem quercetina, você tem outros oligoelementos, quanto que tem de carboidrato, de proteína, de gorduras. Isso ele sabe ler. Então, quando a gente trabalha na estratégia alimentar, a gente vai interferir verdadeiramente na causa do problema, que é o desbalanço hormonal, e não o acúmulo de caloria. E aí sim o indivíduo vai comer e emagrecer. Você fala uma verdade. É comendo que você engordou, é comendo que você vai emagrecer. Agora, claro, a estratégia de comer para engordar é uma, de comer para emagrecer é a outra. Agora, não é ficar sem comer. Não é restringir, porque a restrição dispara no nosso corpo automaticamente o mecanismo de hibernação, que faz com que o metabolismo decresça. E tudo isso intermediado por quê? Pelos hormônios. Sempre são eles os comandantes. São eles que trafegam pela nossa corrente sanguínea, dando ordens para as nossas células saberem o que fazer. Então, as nossas células de gordura, elas vão receber uma ordem. O que é para eu fazer? É para acumular gordura ou para queimar? É isso que elas vão fazer. Mas quem vai mandar nisso não são calorias. Quem vai mandar são os hormônios. Então, quando a gente conversa com os hormônios, e aí fala a linguagem do corpo, ele entende, aí o corpo vai responder. Aí a resposta acontece e aí a gente vê as pessoas emagrecendo verdadeiramente. Perfeito. Além das calorias, o emagrecimento tradicional, ele é baseado em pesar os alimentos, ele é baseado em restrições de carboidratos. Então a pessoa começa a tirar isso, tira aquilo, por fim, ela não sabe mais o que tira. E doutor Cristiano, o emagrecimento tradicional, que todo mundo está acostumado a ver aí também, é uma alimentação baseada em meu cardápio tem que ter granola, tem que ter barrinha de cereal, tem que ter chia, barrinha de proteína, bolachinha de arroz, pãozinho integral, todos, geleinha diet, requeijão light, todos esses ingredientes fazem parte de um cardápio do emagrecimento tradicional, suco verde. Então, mas aí juntando tudo isso, as pessoas hoje estão muito mais obesas que antigamente, que comiam arroz, feijão, que comiam comida de verdade, que comiam quando tinham fome e não ficavam comendo de 3 em 3 horas, nem fazendo jejuns programados. Ela simplesmente seguia os instintos de fome e saciedade. Não é mesmo? Hoje, os índices de diabetes estão alarmantes, de gordura no fígado, alarmante. Doutor Cristiano, hoje em dia, gordura no fígado, a mesma coisa da pessoa falar, tá com tosse, tá com gordura no fígado. A quantidade de gente, doutor, que me manda mensagem, tem esteatose no grau 1, grau 2, grau 3. O fígado, quero só abrir uma aspas aqui, doutor Cristiano, para você me explicar o que é o fígado para o ser humano e qual o risco da pessoa ter gordura no fígado. O que é isso? É brincadeira, doutor Cristiano? Não, não é brincadeira, né? O fígado é um órgão vital, né? Vital, assim, de uma importância que a gente não imagina, né? Fala assim, você vê por aí até os médicos falando, o fígado, médicos, nutricionistas falando assim, o fígado é um órgão que serve para desintoxicar o corpo. Sim,
É real, ele é um órgão de desintoxicação, sim. Mas ele é muito mais do que isso, Nutri, né? O fígado, ele produz fatores de coagulação. Então, sem fígado não existe coagulação, né? Se nós não tivéssemos o fígado funcionando, é uma hemorragia que não é contida, porque não tem coagulação sanguínea, né? Então, ele vai muito além disso. Ele produz hormônios, vitaminas, como a vitamina A, que ele sintetiza com um beta-caroteno, não é? Que vem dos nutrientes. Então, assim, o fígado é um órgão fundamental, inclusive para a função. Todo mundo fala, tem problema na tireoide. Só que ninguém sabe que tão importante ou mais do que a própria tireoide é o fígado, para que os hormônios tireoidianos sejam ativados, porque não basta você produzir aqui na tireoide a quantidade suficiente de hormônios. Se eles não estão sendo ativados, e eles não são ativados na maioria das vezes, 80% deles não é ativado na tireoide. Então ele cai na circulação, e aí, nos tecidos, ele vai ser ativado. E um principal órgão ativador dos hormônios é o fígado. Então, quem tem um fígado problemático tem metabolismo baixo, automaticamente, até porque ele é o principal órgão do nosso metabolismo. Né? E o fígado gorduroso, ele é uma entidade praticamente onipresente em quem está acima do peso. As pessoas podem ter mais ou menos gordura no fígado, de forma mais leve ou mais grave, mas a gordura no fígado, praticamente todas as pessoas que têm excesso de gordura corporal, elas têm algum grau de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática. Por quê? Mais uma vez, voltamos para os hormônios, porque o mesmo distúrbio hormonal que leva à obesidade, que na verdade são várias alterações hormonais, né, que levam à obesidade, são as mesmas alterações hormonais que fazem com que o fígado acumule gordura nas suas células. Então, o fígado ele teria que metabolizar essa gordura, mas não acumulá-la. Ele não dá conta do processo e ele gera gordura. E aí que está a questão. Muita gente fala assim, então vou parar de comer gordura para não ter gordura no fígado. E aí vem um engano absoluto que demonstra um desconhecimento da bioquímica e da fisiologia humana. A gordura do fígado, ela é produzida no fígado, ela não vem da gordura da alimentação, até pelo contrário. Uma alimentação com mais gordura, desde que sejam as gorduras certas, pode até ajudar a diminuir a gordura no fígado. Então, mais uma vez, aquele óbvio, aquele raciocínio intuitivo que parece que faz sentido, não é real. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado. Se eu estou com gordura no fígado, eu não vou comer gordura. Não é isso. Isso não é real. Não funciona. Pelo contrário, até um aumento da ingestão de gordura, desde que seja no horário certo, nas quantidades certas, geralmente é mais do que a pessoa come. Geralmente a pessoa que tem gordura no fígado, muitas vezes nem come tanta gordura assim, né? E posso garantir, não é pelo excesso da gordura que ela está comendo que ela está com o fígado gorduroso. Então, a hora que ela entende que essa gordura é produzida no fígado por uma disfunção metabólica, e que não é a alimentação que está aumentando a gordura lá, a mesma história do colesterol, não é? O nosso colesterol é produzido pelo nosso corpo. Ele não vem predominantemente da alimentação. Então, tem vários equívocos aí que são propagados, infelizmente, até por profissionais, né? E que vão fazer a população acreditar em histórias falsas, né? Então, quantas pessoas eu já cheguei no consultório atendendo, chegou lá, eu tenho gordura no fígado, eu fui orientado a não comer gordura. O que aconteceu com a gordura no fígado dessa pessoa? Piorou, como era de se esperar. Então, as gorduras corretas na alimentação podem até diminuir a produção da gordura do fígado, tá? E aí, o fígado gorduroso não funciona bem, não metaboliza bem e também não ativa os hormônios, como, por exemplo, o hormônio da tireoide, fazendo com que o metabolismo baixe ainda mais e aí entra num processo de um círculo vicioso, onde essa pessoa que já está ganhando gordura corporal, agora fica com o metabolismo ainda mais baixo, e agora ela tende a acumular ainda mais gordura, e isso vira um processo que, se não for parar dessa roda aí, essa roda viva, ela vai levar essa pessoa para uma piora dessa gordura no fígado, até um grau mais grave, que vai levar a uma hepatite associada a essa gordura no fígado, que a gente chama de esteatohepatite, que ela segue a esteatose hepática. Esteatose é gordura no fígado. Esteatohepatite é a gordura no fígado que já levou um grau de inflamação do fígado. A próxima etapa é irreversível, que é a cirrose hepática. Então, hoje nós vemos uma verdadeira epidemia de pessoas com cirrose hepática ou com danos no fígado que nunca beberam, nunca tomaram nem álcool.
Aham, não é pelo álcool, né? O álcool causa. Mas hoje nós temos uma epidemia de pessoas que estão com gordura no fígado, sabe por quê, Nutri? Entre outras coisas, de tanto tomar suco de laranja, por exemplo, entre outras coisas mais. Então a pessoa vai lá no restaurante e fala assim, eu quero emagrecer. O que eu vou fazer? Garçom, me dá um suco de laranja? Natural, sem açúcar. Natural, sem açúcar. Natural, sem açúcar. E aí ela está achando que está fazendo um benefício absurdo, né? E, na verdade, ela não sabe que o suco de laranja vai induzir a produção de gordura no fígado, mesmo que o suco de laranja não tenha nenhuma gota de gordura nele. Então, é necessário que se saia desse pensamento simplista, não é? Porque o pensamento simplista na medicina ele não funciona. Nem tudo que faz sentido por uma lógica linear e simples é real na medicina, porque os mecanismos do corpo biológico são muito mais complexos do que uma máquina que queima calorias. E, doutor Cristiano, gordura no fígado, a esteatose hepática, grau 1, 2 ou 3, não é brincadeira, você precisa tratar. E não existe melhor tratamento para gordura no fígado do que emagrecer. Parece óbvio, mas às vezes as pessoas não têm essa conexão. Mas, Nutri, se eu já for magra? Com certeza você é um falso magro. Porque o caminho do emagrecimento verdadeiro é o caminho de perder gordura no fígado. É o mesmo caminho. É um caminho de desinflamar o seu intestino, ativar os hormônios queimadores de gordura, perder gordura na barriga. Então, qual é essa dieta? É uma dieta anti-inflamatória, que tenha baixo índice glicêmico, que seja extremamente nutritiva, que você não sinta fome, não passe fome, que você se sinta bem, com energia, porque a dieta que te deixa fraca, a dieta que te deixa desnutrida, flácida, essa dieta piora a gordura no fígado. Então não adianta você tirar simplesmente o açúcar. É claro que a redução do índice glicêmico, a redução do carboidrato refinado é um dos princípios, mas isso vai acontecer naturalmente quando você aumenta a gordura, aumenta a fibra, aumenta a proteína. Então o que a gente fala aqui, tanto para a gordura no fígado quanto para o emagrecimento, é sobre inclusão, é sobre uma dieta inclusiva e não restritiva. Esse é a mudança de jogo. Toda vez que você restringe demais, que você passa fome demais, você coloca o seu corpo no estado de, doutor Cristiano? De hibernação. Hibernação, de hibernação. Estado de hibernação. Olha aí, para ficar bem visual para as pessoas. É muito bonitinho, né? Esses ursinhos aí são lindos, né? Maravilhosos. Mas eles hibernam porque eles precisam hibernar. Isso faz parte da fisiologia deles. Para eles é saudável a hibernação, mas para nós não. Mas nós temos os mesmos mecanismos de hibernação que eles, que são ativados desnecessariamente por uma restrição alimentar sem sentido. Eu vou só fazer um parênteses aqui, pessoal. Olha, eu falei de suco de laranja, eu não falei de chupar e comer laranja, tá bom? Então, a laranja em natura é outra história. Tá bom? Então, não estou falando para ninguém aqui deixar de consumir uma fruta cítrica saudável, como a laranja, por exemplo. Tá? A laranja com o bagaço, né? É importante isso, com o bagaço. Chupar a laranja, comer o bagaço, fundamental. Tá? Se só chupar também, aí vem o mesmo problema do suco. Tá? Mas chupar laranja e comer o bagaço é ótimo, mas o suco de laranja não é ótimo. Porque Deus já fez as coisas ali perfeito. O conjunto da obra é ok. Mas se você só toma o suco ou só chupa a laranja e não come o bagaço, aí você tem prejuízo. Então, quero deixar isso adendo aqui para fechar o raciocínio, tá? Porque eu não quero que as pessoas tenham um mal entendido aqui. Então, olha aqui o urso. A gente entra num estado de hibernação. O urso, ele hiberna por quê que ele hiberna? Porque ele fica lá muitos meses sem se alimentar, né? Numa caverna, recolhido, e ele precisa funcionar durante muito tempo sem alimentação. Então, o metabolismo dele tem que baixar, porque se ele queimar muita energia por dia, ele vai ter que sair da hibernação logo. E a hibernação é fundamental para ele, né? Num período de muito frio, onde não tem alimento, ele tem que se recolher. Agora, isso não é o nosso caso, nós não passamos isso nessa situação do urso. Mas, no entanto, nós entramos em hibernação também. Então, quando fazemos dietas restritivas, nós ativamos mecanismos hormonais do nosso corpo de conservação da energia. E como que o nosso corpo conserva energia? Produzindo e acumulando gordura.
Uhum. E é por isso que as pessoas que estão acima do peso reclamam tanto de falta de energia, porque aquela energia que deveria estar sendo queimada, produzida pela queima, melhor dizendo, aquela energia que deveria estar sendo produzida através da queima dos alimentos consumidos e da queima da gordura acumulada, ela não está sendo gerada. Pelo contrário, o corpo está na mão contrária, ele está na mão de guardar energia. Se ele guarda energia, ele não produz energia para você. Aí você fica cansado, acorda de manhã, está sem energia, né? Fica sem energia durante o dia, sonolento, né? Às vezes com o ciclo do sono até invertido. Então, aquela fadiga que as pessoas tanto reclamam, fadiga mental, que às vezes é confundida até com um estado depressivo. Às vezes a pessoa fala com depressão, muitas vezes não é uma depressão propriamente dita, é uma fadiga mental, é falta de energia no cérebro. Então a pessoa fica cansada, desmotivada, porque o cérebro tá lento, né? Por quê? Porque a energia que deveria estar sendo utilizada pelo cérebro, ela está sendo guardada na forma de gordura. Então, é isso a hibernação, é a gente precisar da energia e não ter ela, porque o corpo está hormonalmente calibrado para guardar. E aí aquela pessoa que fala assim, eu como pouco, mesmo assim eu engordo. E aí eu diria até o contrário, é por isso que você está engordando, é porque você está comendo pouco, você está comendo errado. Não é comer muito ou comer pouco, é comer certo. E comer certo é comer alimentos nutritivos, gostosos, não é viver comendo chia. Tem muita gente que acha que chia é a solução de todos os problemas. É um alimento muito bom, mas chia sozinho não emagrece uma viva alma. Porque chia, não existe um alimento sozinho que emagrece. É o conjunto, é uma combinação, são estratégias, é horário, é momento, é intervalo de alimentação. Tudo isso é importante. Então, mais uma vez, a gente sai daquele raciocínio simplista, milagroso, onde eu vou, um alimento vai me emagrecer, ou então um outro que eu tirar vai me emagrecer. Não tem um alimento que emagrece, um alimento que engorda. É o conjunto, né? Então, mesmo o suco de laranja que eu citei há pouco, se a gente souber utilizar, até o suco de laranja a gente pode tomar. Mas o problema é que as pessoas acham que vão tomar suco de laranja todo dia e que vão emagrecer por isso. Exatamente o contrário acontece, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses falsos conhecimentos que vão levar você para o fracasso. Aí você fica lá consumindo alimento diet e vai na gôndola do supermercado a parte mais cara. Muita gente pergunta, a alimentação para emagrecer é cara. Eu digo ao contrário. Essa alimentação que as pessoas usam para emagrecer por aí é cara, mas essa não emagrece ninguém, ela engorda. Então aquela gôndola mais cara do supermercado lá, que você vê tudo é mais caro, porque é diet, é light, é zero, corre daquilo lá se você quer emagrecer. Quer emagrecer? Foge da prateleira de produtos light, diet zero, de alimentos fit, bolachinhas fit. Foge disso, porque aquilo, na verdade, leva ao ganho de peso. E aí, a maravilha, né? A indústria bate palma, né? Que o indivíduo está consumindo alimento que está fazendo com que ele engorde mais e vá lá consumir mais o produto deles que diz que emagrece e que é mais caro ainda por cima. A alimentação para emagrecer é a mais barata possível. É o contrário, não é? Então a gente precisa mudar esse paradigma e mudar o paradigma de que é comendo pouco, que é comendo mal, é comendo sem graça. Eu não posso comer nenhuma gordura. Está errado. As pessoas engordaram muito a partir do momento que elas começaram a evitar comer gordura. Aí vem a epidemia de obesidade. Antigamente as pessoas comiam mais gordura e não engordavam. Elas eram muito mais magras. Compare uma foto da década de 70 com uma foto de hoje, uma foto das pessoas na rua ou na praia nos anos 70. Se naquela época alguém falava de contar caloria, de pesar alimento ou de cortar gordura da alimentação, ou falava tanto sobre o colesterol assim, não é? Então a gente tem muita falácia hoje em dia, porque o conhecimento ele está aí, o conhecimento científico ele está correto, mas infelizmente a aplicação dele na prática está subordinada a outros interesses que não são os interesses científicos e da saúde da população. Então existe uma ordem comum das coisas que administra, né, o conhecimento que está sendo utilizado, que na verdade ele está enviesado ao extremo.
Doutor Cristiano, e no emagrecimento hormonal? Quais são os principais hormônios que a gente tem que pensar quando nós falamos em emagrecimento hormonal? Só para citar alguns hormônios, um resumo para as pessoas aqui que estão acabando de chegar, para elas entenderem que não está fora, está dentro delas, né? O estudo do que está dentro de nós é o caminho do Magra para sempre. Tudo é hormônio, não tem jeito. Então, quem são esses hormônios, doutor Cristiano? Como eles funcionam? E por que eles são tão importantes no emagrecimento após os 40 anos, né? Os hormônios principais, na verdade, são vários hormônios, mas existem aqueles que são mais centrais, vamos dizer assim, são mais mestres, né, na definição da composição corporal do nosso corpo. Os hormônios principais são insulina, é o número 1. Porque em todo paciente obeso existe algum grau de resistência insulínica. Quer dizer, um defeito na tradução da informação da insulina. Porque os hormônios, eles são condutores de informação. São eles que informam as células o que elas devem fazer. Entre essas coisas, se as células devem acumular gordura ou queimar gordura. Não é? Então, a insulina é o hormônio central nesse processo. E aí vem o hormônio cortisol, que muita gente fala assim, o cortisol alto prejudica, mas pouca gente fala que o cortisol baixo também prejudica. Na verdade, a questão do cortisol, ele é um hormônio fundamental para o emagrecimento também. É o desequilíbrio dele que faz engordar. Então, não é o cortisol alto ou baixo, simplesmente. É o desequilíbrio na orquestra de produção dele. Porque ele tem um perfil de produção diário, onde ele tem o máximo de produção na manhã e ele vem diminuindo a sua produção progressivamente até o final do dia e início da noite, né? Sendo que no sono, ele está ali à noite, durante o sono de madrugada, ele está no nível mínimo dele. Esse ciclo de produção do cortisol é mais importante do que simplesmente os níveis de produção. Então, o cortisol desequilibrado leva ao ganho de peso. Equilibrado, ele ajuda a queimar a gordura. Então, a insulina, o cortisol, um outro hormônio que seria um contraponto da insulina, que é produzido, inclusive, por células muito próximas lá no pâncreas também, que é o glucagon. O glucagon é um peptídeo, quer dizer, é uma mini proteína. Todos esses hormônios são feitos de nutrientes, lembrem-se disso. Então, quando a gente fala que é nutrindo que você emagrece, é disso que a gente está falando, porque quando você ingere os nutrientes certos, você tem tanto matéria-prima para construir esses hormônios queimadores de gordura, quanto a informação de estimular esses hormônios. Porque o alimento, ele é informação, pessoal. A gente tem que entender o alimento de uma forma muito mais completa. Ele não é um acúmulo de calorias, ele é informação. É igual um programa que você coloca no computador. Não é? Não tem um programa que você coloca para acessar a internet, um outro para acessar o site do banco, o outro para ver o YouTube, ver um vídeo. Cada programa, ele não tem uma informação nele que faz o computador fazer aquilo que você quer que faça. Por exemplo, eu quero que o computador me ajude que eu preciso digitar um texto. Então, eu preciso de um programa de texto, um editor de texto, por exemplo. Não é? Não, eu quero ver um vídeo no YouTube. Então, eu tenho que ter um programa que acessa a internet e puxa esse vídeo. Não é? O nosso corpo também é assim. Ele é uma malha de informações. Então, o alimento, ele traz informação para o corpo. E como que ele traz informação para o nosso corpo? Influenciando o nosso sistema de informações, que é o sistema hormonal. Literalmente, o nosso sistema hormonal é o sistema de informações do corpo, que organiza o funcionamento das células. É por isso que a célula do fígado sabe o que tem que fazer, do coração sabe o que tem que fazer, não é? A do intestino, a do cérebro. E como é que elas trabalham em conjunto? Como é que a célula lá no meu cérebro sabe, né, que ela tem que fazer e que ela está dentro de um sistema maior, que é o meu corpo, né, e tem que trabalhar harmonia com o meu fígado, porque se a célula do fígado não funcionar, do cérebro também começa a ter problema. Então, como é que essa integração acontece de forma que todas as células do meu corpo trabalham a meu favor, do organismo inteiro, não é? Porque elas se comunicam entre si. Elas trocam informações. E quem é esse trocador de informações? São os hormônios. E os alimentos chegam para programar essas informações. Aí sim, não tem a ver com caloria, tem a ver com a programação hormonal. Então, os hormônios são insulina, cortisol, glucagon, fundamental para a queima de gordura, GH, ou hormônio do crescimento, que vai induzir no fígado, olha o fígado aí de novo,
a produção de um outro hormônio chamado somatomedina C, também conhecido como IGF-1, que é uma sigla que significa Insulin Growth Factor, Insulin-like Growth Factor, né? Quer dizer, fator de crescimento semelhante à insulina, tipo 1. Esse IGF-1, na verdade, vai ser o efetor da ação do GH. Fundamental também para a manutenção da massa magra, para o anabolismo de massa magra, para a queima de gordura. Então, o GH também é muito importante. E os hormônios ditos sexuais, mas que eu não denominaria como tal, porque eles têm funções muito além da parte sexual. Inclusive, as mais importantes não estão relacionadas à sexualidade, como a testosterona. Isso estou falando tanto para mulheres quanto para homens, tá? Todos precisam ter todos os hormônios. A diferença é do balanço entre um e outro. Então, a testosterona e todos os hormônios androgênicos, como sulfato de dehidroepiandrosterona, os estrogênios, e aí entra a estrona, o estradiol, o estriol, os principais estrogênios, importantes no homem, importantes na mulher. A progesterona, importantíssima, ela é diurética, ela ajuda a manter massa magra, ela ajuda a não deixar o estrogênio provocar em desequilíbrio com ela, acúmulo de gordura no corpo. Então, olha como que esses hormônios trabalham todos em harmonia. A aldosterona, que é um hormônio que tem a ver com a retenção de sódio no corpo, que em muitos casos, a hipertensão arterial não é por consumo excessivo de sal, é por estímulo excessivo da insulina, que vai lá nos rins, num local lá que controla a concentração de sódio, né, no corpo, e estimula a aldosterona a reter o sódio no corpo, aí a pessoa tem um aumento de pressão arterial. Então, por exemplo, a pressão alta, a gordura no fígado, a fibromialgia, o diabetes tipo 2, o que mais, doutor Cristiano? O colesterol alterado, a insônia, o acordar cansado, tudo isso, triglicérides, tudo isso é um conjunto de sintomas que o seu corpo está dando esses sintomas, por quê? Porque ele está com desequilíbrio hormonal. E aí, doutor Cristiano, tem muita gente perguntando o seguinte: mas então eu tenho que fazer meus exames para emagrecer, para saber se eu tenho desequilíbrio hormonal? Vamos lá. Ponto número 1 é que se você estiver fazendo seus tratamentos médicos, você continua. E é claro que é muito bom você ir ao médico uma vez por ano para fazer o seu acompanhamento. O que eu e o doutor Cristiano ensinamos aqui é o que comer para emagrecer. A questão é que nós ensinamos a comida que regula naturalmente os hormônios, para falar de forma bem simples. E como saber que eu preciso do emagrecimento hormonal? Preciso de fazer um exame, doutor Cristiano? E eu vou falar até antes dele falar aqui, né? Presta atenção nos seus sintomas. O teu corpo pede socorro, o seu corpo dá sinais. Se você está inflamada, com gordura no fígado, com dor no corpo, com cansaço, com manchinha escura no pescoço, né? Se você está ganhando peso com muita facilidade e com muita dificuldade de perder, não é idade. E você pode ter certeza que são os seus hormônios. Doutor Cristiano, precisa de fazer algum exame para saber se vai emagrecer com os alimentos da combinação alimentar? Não precisa fazer nenhum exame para isso. Absolutamente. Porque o maior indicador de que a pessoa está com o desequilíbrio hormonal, e aí não importa qual é a combinação desse desequilíbrio, é que ela está acima do peso, ou que ela está com um percentual de gordura corporal aumentado. Então isso já me disse tudo. Eu não preciso saber mais nada. Entendeu? É como se eu tivesse um carro com pneu furado, o pneu está murcho. Eu preciso levar ele num mecânico para comprovar que o pneu está murcho? Fazer um laudo? Não. Estou vendo, o pneu está murcho, está ali na minha frente o pneu murcho. O que eu vou fazer? Eu já vou agir na resolução do problema. Qualquer coisa que eu fizer antes disso, eu estou atrasando o meu resultado, né? Então, não tem necessidade nenhuma de fazer exames para isso, absolutamente. Até porque a gente não está falando aqui em reposição hormonal. Nós estamos falando aqui em reequilíbrio dos próprios hormônios. Induzir o próprio corpo a reequilibrar esses hormônios. E isso já está dentro de você.
Ah, mas eu não sei quais hormônios meus precisam reequilibrar. Você não precisa saber, o seu corpo já sabe. É essa que é a mágica do emagrecimento hormonal e é por isso que não precisa contar caloria. Porque ele baseia na restauração, o emagrecimento hormonal se baseia na restauração dos mecanismos naturais do corpo, entre eles o metabolismo e a saciedade e fome. Então, quando você reprograma através dos alimentos e das estratégias alimentares, que não é só o que comer, mas como comer, você reprograma o teu corpo e ele já tem a sabedoria inata do que ele precisa para ele. Aquele corpo precisa para si próprio. Isso aí é com o corpo, não é com a gente. Ah, mas aquela pessoa está porque ela tem excesso de insulina. Aquela outra porque ela está com cortisol muito alto. Essa outra porque ela está com deficiência de androgênio, de sulfato de dehidroepiandrosterona. Não importa. O corpo vai voltar para o equilíbrio naturalmente. E por equilíbrio dele, que ele sabe qual é. Cada corpo já tem marcado nele qual é o ponto de equilíbrio. Esse ponto, essa marca não desaparece. Ah, mas eu estou aqui. Mas seu corpo sabe qual é o ponto de equilíbrio. Então, se você faz as coisas certas, ele vai puxar você para esse ponto, que é o seu ponto de equilíbrio, que não é o do vizinho, que não é o do marido, da esposa. É por isso que a gente não precisa ficar preocupando em pesar alimento, porque o mecanismo de saciedade naturalmente já faz você ir até onde você precisa ir. Qual a quantidade que você precisa comer? O seu corpo já vai definir. Agora, por que hoje ele não define? Por que hoje você erra na quantidade também? Porque você está com esse mecanismo desregulado pela desregulação hormonal. Mas nós estamos falando aqui exatamente de trazer isso de volta. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo já tem uma inteligência própria. Eu só preciso ativar essa inteligência e ela vai trabalhar sozinha. Mas ela vai trabalhar sozinha se eu permitir que ela faça isso. Agora, o que as pessoas fazem hoje, elas se alimentam, fazem restrição alimentar, consomem produtos alimentares que, em vez de trabalhar a favor dessa inteligência corporal própria, trabalha contra. Impede que o próprio corpo puxe ele para o ponto de equilíbrio, que já está lá determinado. Por isso, né, doutor Cristiano, que se as pessoas veem na internet, profissionais, até mesmo profissionais de saúde, ou pessoas prometendo quantos quilos elas vão perder em quantos dias, isso é humanamente impossível. Doutor Cristiano, como médico, eu como nutricionista, nós estamos aqui, tanto a medicina como a nutrição, são ciências de meios. E os fins dependem 50% da pessoa executar e 50% do nosso guia. E outra coisa, mais importante, cada um vai chegar no peso ideal. Por isso que para quem tem 5 quilos para perder, ela vai perder os 5 quilos e equilibrar. Para quem tem 50, vai perder os 50 e equilibrar. O reajuste hormonal através de alimentos, não tem nenhum remédio, você não tem que tomar nenhum hormônio, é combinar alimentos do café da manhã, do almoço e do jantar, que falem a linguagem da insulina, do GH, do cortisol. Porque, por exemplo, os hormônios, pessoal, têm hora de ser produzido. Então, à noite, é a produção da melatonina. Então, existem os alimentos que não combinam com a produção da melatonina. De manhã, nós temos o pico do cortisol. Existem os alimentos que conversam a linguagem do cortisol e que devem ser consumidos de manhã e não à noite. Depois do almoço, nós temos um auge da insulina, de uma produção da insulina após o almoço. E aí, neste almoço, tem que ser muito bem estruturado, porque depende do que você conversa no almoço, você vai ter um pico de insulina, ou não vai ter esse pico de insulina, o que vai determinar se você vai engordar ou emagrecer. Por isso que no emagrecimento hormonal, o horário importa, a combinação importa, o jeito de comer importa. Você sempre vai ter uma ordem de comer. Primeiro você vai comer isso, depois aquilo, a ordem dos alimentos muda o jogo. E aí você vai me falar, Nutri, mas eu tenho muita ansiedade, muita compulsão alimentar, por isso eu não consigo levar adiante, eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade, e você fica colocando isso nas suas costas. Não é disciplina, não é força de vontade. A sua leptina e grelina, que são hormônios da fome e da saciedade, estão descompensados. Não é? Você não está com uma produção boa de neurotransmissores.
E aí, por mais força de vontade que você tenha, vem uma fome descomunal, vem um desespero por comer doce desesperado, vem a vontade de beliscar o tempo todo. Outra coisa, as dietas tradicionais, elas são impossíveis de seguir. É impossível uma pessoa consumir, querer viver de chia e granola. É impossível uma pessoa viver de suco e chá e sopa. Por isso que você não consegue. Porque não é sustentável, não é vida real. Tanto eu como o doutor Cristiano, o que nós pregamos é vida real. Todo mundo gosta de final de semana sair, ter vida social, comer um alimento que não é saudável, esporadicamente, não é veneno. Esse mundo fit tá chato. As pessoas estão doentes mentalmente de tanto querer ficar fit. Ah, é fitness agora. Doutor Cristiano, fome, saciedade e a leptina. Conta só um pouquinho pra gente, depois nós vamos falar a próxima pergunta da menopausa. O que acontece? Os hormônios, a leptina e a grelina, são dois hormônios que não são os únicos, tá? Mas são dois hormônios importantes na regulação do apetite, da saciedade e da fome. O indivíduo que está acima do peso, né, ele produz muita leptina, e a leptina é o hormônio da saciedade. E aí, muita gente vai perguntar, mas espera aí, se o indivíduo que é obeso está produzindo mais leptina, porque ela é produzida muito nas células de gordura, né? E ela é da saciedade, quem tem obesidade deveria ter mais saciedade, né? Esse é o raciocínio, mais uma vez, o que parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque o indivíduo que é obeso, ele está inflamado. E essa inflamação vai fazer com que o receptor do hormônio da leptina, e a gente precisa entender que o hormônio são sempre dois componentes. É chave e fechadura. Não adianta eu ter a chave, mas não ter fechadura. Concordam comigo? Verdade. Ou não adianta eu ter a chave e a fechadura está estragada. Eu vou lá, vou tentar destrancar a porta, não consigo. Então, esse aumento da leptina não converte em aumento da saciedade, muito pelo contrário. A fechadura da leptina, que seria o receptor nela, principalmente na região cerebral, está defeituoso. Por quê? Por que não está funcionando bem? Por causa da inflamação promovida pela obesidade. Essas células de gordura, elas produzem mais leptina, mas também produzem citocinas inflamatórias, que são como se fossem hormônios da inflamação. Esse indivíduo, essa pessoa fica inflamada, e a fechadura da leptina, que deveria sinalizar a saciedade, mesmo com a leptina aumentada, ela sinaliza menos. A gente chama isso de resistência à leptina. Muito parecido com o que acontece com a insulina. Há uma resistência à insulina no indivíduo acima do peso. Então, a leptina aumenta para tentar vencer essa resistência, mas não consegue, e no final o resultado é menos saciedade. Então, por isso que é muito comum, à medida que a pessoa engorda, ela fica com mais apetite, porque o mecanismo de saciedade dela está desequilibrado. Então, a leptina é um hormônio fundamental, né, junto com a grelina, e alguns hormônios que são produzidos, inclusive, nas células intestinais, que nós chamamos de incretinas. Entre eles está o GLP-1, né, que é o hormônio GIP, o GLP-1, e outros hormônios, a colecistoquinina, o peptídeo YY, não é? São hormônios produzidos nas células intestinais que sinalizam saciedade, fome e regulam, inclusive, o trânsito intestinal. Então, olha como é que a coisa é muito mais do que caloria. Nada disso tem a ver com caloria, não é? Então, os alimentos vão promover o equilíbrio desses hormônios, e ao nos equilibrarmos hormonalmente, os nossos mecanismos ficam equilibrados. Então, o mecanismo de acúmulo de gordura fica equilibrado. Ele não vai acumular gordura em excesso. Ele só vai guardar o percentual de gordura que o corpo precisa ter. Um pouquinho o corpo precisa ter. Não pode ficar totalmente sem gordura, mas é aquela gordura que uma pessoa magra tem, né? Então, é a gordura normal. Então, ele vai equilibrar esse mecanismo de acúmulo de gordura e de queima de gordura. Vai equilibrar o nosso metabolismo, vai equilibrar a nossa produção de energia, por isso que as pessoas falam que quando começam a fazer o emagrecimento hormonal, elas melhoram energia, ficam mais dispostas, mais animadas, não é? O mecanismo de manutenção da massa magra do corpo, né? O próprio metabolismo em si, ele é regulado pelos hormônios, então vai trazer o metabolismo para o nível normal, tira o metabolismo da hibernação crônica, que o corpo do obeso está hibernante,
cronicamente hibernado, não é só os 6 meses do urso lá, não. É o tempo todo que está obeso, né? O urso, ele é feito para acumular gordura e queimar. Agora, nós não. A gente é feito para ter um padrão só, né? Então, se a gente acumula gordura e não descobre o caminho do reequilíbrio hormonal, a tendência é que essa gordura só aumente, não diminua. Por isso que é importante interromper esse ciclo vicioso. E aí aquela resistência à leptina, a resistência à insulina vai normalizar. A leptina vai voltar a sinalizar saciedade, o indivíduo vai naturalmente querer comer menos e melhor. Mas isso sem ele precisar se sacrificar. Porque é praticamente impossível você ir contra um mecanismo fisiológico. Se o seu corpo está sinalizando fome por hormônios que estão lá no seu cérebro, conectado lá, mandando ele ficar com fome, e não está sinalizando saciedade, você acha que você tem que comer, por mais que você esteja comendo muito. E aí você tem a famosa força de vontade. É muito difícil que o mecanismo consciente de força de vontade supere os mecanismos inconscientes, que são muito mais poderosos. A gente sabe muito bem que o subconsciente do ser humano é muito mais poderoso que o consciente. Muito. Tanto quem faz terapia, né, porque está com um problema ali psicológico, psiquiátrico, que vai agir aonde? No inconsciente, no subconsciente. Porque sabe que ali está a potência, é ali que é a força. Pra você ter uma ideia, o nosso processamento de subconsciente é 1 milhão de vezes mais rápido do que o processamento da área cerebral que processa a consciência. Então, como é que você vai, numa coisa consciente, vai brigar com a coisa inconsciente? Se a inconsciente tem 1 milhão de vezes mais rapidez de processamento. Agora, se a gente estiver equilibrado hormonalmente, o subconsciente vai trabalhar a nosso favor e não contra nós. Aí a força de vontade não precisa ser aquele gigante. É um obstáculo intransponível. Você tem que ter força de vontade, mas toda a bioquímica, a fisiologia da pessoa está induzindo ela a comer mais, né? Então, nós precisamos corrigir a causa do problema e não a consequência. E aí, doutor Cristiano, tem muita gente simplesmente falando o seguinte: nutre, mas eu tomo tudo quanto é tipo de chá, eu não perco a barriga. Vamos lá. Perder gordura na barriga é necessário de uma alimentação combinada, estratégica, que nutra o seu corpo e que faça o seu organismo a começar a usar a gordura como fonte de energia. Para você perder gordura visceral, gordura na barriga, é comendo. Você precisa comer melhor para perder gordura na barriga. Não é passar fome e restringir, que aí você perde massa magra, perde líquido e a gordura continua. E lembrando, não existe nenhum chá que emagrece, não existe nenhum alimento sozinho que seja milagroso, que você vai colocar dentro do seu corpo e ele vai arrancar a gordura de dentro do seu corpo. O metabolismo humano e o conjunto de hormônios, ele precisa de nutrientes, vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras. E quando ele está equilibrado, quando ele está bem nutrido, você tem energia, disposição e você não entra no mecanismo do urso de hibernação. Você começa a ficar ativa. E um corpo ativo não sente fome o tempo todo, não tem ansiedade, não tem compulsão, come bem, tem prazer em comer, tem vida normal e consegue se manter magra. Doutor Cristiano, mas e na menopausa? A idade travou o meu metabolismo. Será que é a idade, doutor? Ótima pergunta, Nutri. Eu adoro essa pergunta da idade, porque isso é uma objeção da maioria das pessoas, né? As pessoas pensam assim: é porque eu tô com tantos anos é que eu não consigo emagrecer. E eu vou dizer, elas estão certas e estão erradas ao mesmo tempo. Pelo seguinte, realmente, com o passar dos anos, né? E aí por isso que tudo que a gente fala aqui vale para todas as idades, mas principalmente para aquelas pessoas que passaram dos 30, dos 40 anos de idade. Principalmente. Então, o que a gente fala aqui, para quanto mais idade a pessoa tem, mais válido é, mais verdadeiro é. Tá certo. Talvez não seja tão real para uma pessoa de 15 anos. Não que não seja, mas a aplicação disso é muito mais poderosa. O resultado do emagrecimento hormonal, ele é tão mais poderoso quanto mais idade a pessoa tem. E eu vou explicar por quê. Porque realmente é fato que à medida que nós avançamos nos anos de vida, nas nossas décadas de vida, principalmente após os 25 anos de idade, após os 30,
os nossos hormônios, eles sofrem uma alteração progressiva. Mas que alteração é essa? Essa alteração vai levar ao menor anabolismo da massa magra, ou seja, a nossa massa magra tende a diminuir pela ação hormonal, o que é péssimo, porque a massa magra é a massa queimadora de gordura. Então entenda que a massa magra é a fornalha onde a gordura é queimada. Se o indivíduo tem pouca massa magra, ou faz aquelas dietas que perde músculo, perde colágeno, despenca, mas emagrecer verdadeiramente não, perde peso, mas não perde gordura, né? Essa pessoa vai ter mais chance de engordar depois e menos de emagrecer. Por quê? A fornalha queimadora de gordura diminuiu, né? Por isso que a pessoa muito musculosa dificilmente fica obesa, porque ela tem uma fornalha muito grande, né? Agora, os nossos hormônios que alimentam, que anabolizam a nossa massa magra diminuem, e os hormônios que quebram a massa magra aumentam. Olha só que ruim, né? É ruim. Mas a boa notícia é que tem solução. Tem como você reduzir esse processo absurdamente e trazer de volta para o equilíbrio. Tem gente perguntando aqui, e após os 50? E após os 60? As pessoas estão perguntando se após os 50 ou 60. Principalmente após 50, 60, então. É o que eu falei, quanto maior a idade da pessoa, maior o impacto disso, maior o impacto do emagrecimento hormonal. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa de 50 tende a responder mais do que um de 40, o de 60 mais do que o de 70, o de 60 mais do que o de 50, o de 70 mais do que o de 60 e assim por diante. Mas todos respondem, tá, pessoal? Todos respondem, e é claro que tem individualidade também do indivíduo, né? Tem individualidade da pessoa. Então, por quê? Porque a partir dos 30 anos, os nossos hormônios vão ficando cada vez mais desequilibrados. E isso leva a uma maior facilidade de acúmulo de gordura corporal e maior dificuldade de manter a massa magra. Então, é tudo que a gente não quer. Então, realmente, à medida que os anos passam, há uma tendência pelo desequilíbrio hormonal progressivo, que vai aumentando com o passar dos anos, e aí depois da menopausa mais ainda, não é? Ou da andropausa nos homens, né? Mas aqui a gente fala com um público predominantemente feminino. Isso vai causando uma tendência do organismo a acumular mais gordura. Mas por que isso não é condenação? E aí que eu falo que aí está o erro das pessoas. O acerto é elas acreditarem que a idade interfere, e interfere. Mas o erro é achar que isso é um processo que não tem solução. Porque elas pensam assim, mas a idade não tem como reverter a idade, não é? Não tem como. Se eu tenho 70 anos, eu tenho 70 anos. Não tem como ter 68 anos, né? Amanhã. Mas a questão não é reverter a idade. A questão é que, apesar da idade, apesar do desequilíbrio hormonal progressivo, é possível restaurar grande parte desse desequilíbrio, de tal forma a trazer o organismo para um metabolismo, às vezes até melhor do que a própria pessoa tinha quando ela tinha 30, 20 anos de idade. E não raro a gente vê isso acontecer. Então, o erro é achar que isso é uma condenação, que pela idade não tem solução, e isso não é real. O emagrecimento hormonal vai trazer essa pessoa para um equilíbrio hormonal que ela vai ficar muito melhor e ela vai diminuir absurdamente o impacto desse desequilíbrio hormonal na vida dela e no acúmulo de gordura. Então, sim, é possível e é completamente possível emagrecer após os 20, 30, 40 anos de idade, 80, 70 anos. Doutor Cristiano, voltando aqui, quando a gente fala sobre esses assuntos, né, as mulheres falam pra gente assim, Nutri, mas eu preciso fazer exercício físico, então. Então você vai me falar para fazer exercício. Lembrando que eu e o Dr. Cristiano somos super a favor do exercício físico. Exercício físico é vida, é longevidade, é qualquer coisa que movimente o seu corpo, que mexa com o seu organismo, é maravilhoso. Mas você não precisa de fazer exercício para emagrecer. Até mesmo quando a pessoa está muito inflamada, sabe? Está muito inflamada e a primeira coisa que ela faz é se matricular na academia, ela fica muito frustrada. Porque ela vai para a academia tirar a energia de um corpo que não tem. Então, cuidado, que às vezes você não está dando conta do exercício, é porque você está muito inflamada. Depois que você emagrecer, naturalmente você vai ter vontade de fazer exercício físico. Então, aqui, todos os nossos planos são alimentares e a alimentação é 80%. Se você já faz exercício, você mantenha.
Mas se você não faz, você não precisa se preocupar com isso. Não é essa a questão. Nós vamos ensinar a alimentação e naturalmente o seu corpo vai ter vontade depois. Então aqui a alimentação é 80%. Se você já faz exercício, você mantenha. Mas se você não faz, você não precisa se preocupar com isso. Não é essa a questão. Nós vamos ensinar a alimentação e naturalmente o seu corpo vai ter vontade depois. Então a gente precisa atuar na causa do problema. Não adianta a gente ficar querendo maquiar que não funciona. Ou quando aparentemente funciona, essa pessoa perde peso, ela está perdendo massa magra. Aquele famoso, emagreceu 5 e engordou 10. No final engordou 5, então, né? Ou então até mais do que isso. A pessoa perde uma quantidade de peso, depois engorda dobrado. Por quê? Porque perdeu massa magra. É aquela pessoa que emagrece passando fome. Eu falo que é muito fácil saber se o emagrecimento está correto ou não. O emagrecimento correto, você não tem que ficar passando fome. Se você está passando fome na tua alimentação, está errado. Está errado, porque o nosso corpo não foi feito para passar fome, né? Se o seu corpo passa fome, ele joga o metabolismo lá no pé, tá? Se você está restringindo a alimentação, né, não está comendo bem, está errado. Se você, quando emagrece, entre aspas, despenca, aquela pessoa que, eu emagreci 5 quilos, mas não estou aguentando mais nada, estou cansado, estou desanimado, meu cabelo está caindo, minha unha está quebrando, meu cabelo está fraco, minha pele está flácida. Isso não foi emagrecimento, isso foi desnutrição. É diferente. Isso. Desnutrição faz perder peso, mas principalmente massa magra. É aquela pessoa que perdeu colágeno. Colágeno é massa magra. Aí o rosto despenca. A gente vê que o emagrecimento verdadeiro, a pessoa melhora o cabelo, fica mais forte, fica mais nutrida, a pele melhora, o colágeno melhora, não é? Melhora a unha. Por quê? Porque você está emagrecendo, acelerando o metabolismo, melhorando a nutrição e não passando fome, né? Então eu acho que isso aí já provou, essa teoria das calorias ao longo de aí, no mínimo 6 décadas, porque desde a década de 60 que isso aí começou a ser falado, e foi um assunto arbitrário, composto por uma comissão que tinha interesses comerciais e não saúde pública, né? E infelizmente se propagou. Há 6 décadas, as calorias têm feito o quê com as pessoas? A teoria das calorias tem emagrecido a população? Não. A curva de obesidade, de ganho de peso de lá para cá só está aumentando e acelerando a cada dia. Por quê? Porque as pessoas estão aplicando o conceito errado. Não adianta. A teoria, você vê ela na prática. Quando eu ponho a teoria na prática, funciona. As pessoas seguem caloria, elas emagrecem ou engordam? Não, a maioria está engordando. Então, tem alguma coisa errada? A gente tem que se questionar, pessoal. Né? A gente não pode sair engolindo o que se fala por aí, porque a gente tem que tomar cuidado com as intenções de quem está falando e de quem está por trás daquela pessoa que está falando. Então, aqui a gente está, a Nutri Marcela Ávila, aqui o Dr. Cristiano Corrêa, nós estamos aqui para abrir a mente de vocês, abrir os olhos de vocês para uma realidade científica. Aqui não é papagaio de pirata, que só copia o que os outros falam e repete. A mesma historinha. Você precisa comer menos e emagrecer mais. As pessoas estão cansadas de ouvir isso. Você precisa ter mais força de vontade. As pessoas estão cansadas de ouvir isso. E isso não funciona porque a culpa não é das pessoas. Quem está comendo errado não está comendo porque quer comer, porque os mecanismos estão desregulados. E aí, como eu falei, como é que você vai contra o mecanismo fisiológico de sobrevivência do corpo? Não tem como, né? Então nós precisamos entender a causa, agir na causa, e a causa são os hormônios, é a inflamação crônica, são essas duas causas, e a inflamação crônica porque ela interfere nos hormônios, né? Então, a hora que a gente ataca o mal pela raiz, aí a gente consegue o resultado. Naturalmente, de forma natural e espontânea, com o próprio corpo, porque o código da obesidade e o código do emagrecimento, os dois códigos estão no nosso DNA, de todos os seres humanos da Terra. Mas por que alguns estão obesos e outros não estão? Isso é uma questão de ativação gênica. Então, em algumas pessoas, os genes da obesidade estão hiperativados e os genes do emagrecimento estão desligados. Em outras, o contrário. Infelizmente, hoje é a minoria, que os genes do emagrecimento estão bons, são funcionantes, e os genes da obesidade estão desligados. Então, o que nós podemos fazer? A qualquer momento, nós podemos ligar ou desligar esses genes. Está na nossa mão. Mas não é consumindo alimento diet, não é tomando suco de laranja, não é fazendo essas bobagens, tomando shake, tomando chazinho, que você vai ativar o seu gene do emagrecimento e desligar o gene da obesidade. Já está tudo aí dentro de você.
Só basta você ligar e desligar. E aí, o como fazer isso é que a gente vem aqui abrindo a visão de vocês, para vocês entenderem que o como fazer isso não é o como que se fala por aí. Pelo contrário, esse como que se fala por aí para emagrecer, muitas vezes, ele só reforça esse mecanismo e a pessoa fica ali nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. E esforça absurdamente e não tem resultado, porque ela está no caminho errado. Não tem como, no caminho errado, a pessoa percorrer o caminho e alcançar o objetivo.